Olá! Hoje quero falar com você sobre uma personagem muito querida. A respeito muito profundamente e a admiro bastante. E procuro me esforçar para parecer com essa pessoa o máximo possível. E não é uma personagem muito conhecida popularmente. Nós não colocamos o nome dessa pessoa em nossos filhos e raramente ouvimos pregações sobre essa pessoa. Mas isso em nada a diminui e a coloca abaixo dos grandes homens, das grandes personagens da palavra de Deus. Seu nome era Epafrodito e ele foi grande amigo e irmão do apóstolo Paulo, irmão em Cristo Jesus do apóstolo Paulo. E nós podemos ler algo sobre a sua igreja e compreender um pouco sobre ele na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, do verso 5, de 1 a 5. Capítulo 8, os versos de 1 a 5. Nos diz assim a palavra de Deus: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza deles, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Assim temos lido até o verso 5 do capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios. Impressionantíssima esta igreja. Quanto aos problemas, diz-nos o texto que eles tinham muitos problemas, muitas provas de tribulação. Mas, com muitos problemas, eles tinham, contrariamente ao esperado, muita alegria. E, além disso, diz-nos o texto que esta era uma igreja profundamente pobre, paupérrima. E, apesar dessa pobreza acentuada, contrariamente ao esperado, eles eram generosos, grandemente generosos. Então, a esta igreja pertencia Epafrodito, a igreja da Macedônia. E a primeira igreja na Macedônia era a igreja de Filipos. Então, Epafrodito pertencia a essa igreja de Filipos. Bem, o que significa esta passagem? Paulo, em todos os lugares por onde ele ia, ele pedia ofertas para mandar para a igreja de Jerusalém. Quando ele chegou à Macedônia, chegou a Filipos, ele olhou para aquele povo e disse: eu não vou pedir oferta para este povo. Eles é que precisam de oferta. Quando Paulo agiu assim, então eles pediram com muitos rogos. Rogos é uma palavra pesada, uma palavra dura, uma palavra difícil aqui, mas com insistência. Pediram a graça de participar da ajuda aos crentes pobres de Jerusalém. Eles queriam a graça, pediram que Paulo não tirasse deles a graça de participar dessa oferta para os pobres de Jerusalém. E parece-nos que dentre essas pessoas havia alguém que realmente não tinha condições. Parece-me que era ainda mais pobre que os outros. E diz-nos o texto que ele ofereceu-se a si mesmo, primeiro a Deus e depois ao apóstolo Paulo. O que significa isso?
Bem, o apóstolo estava preso em Roma. Nessa época, os presidiários não tinham direito à comida e nem à roupa lavada, mas levar, podiam levar para o lugar em que estavam presos alguém que fizesse a sua comida, que lavasse as suas roupas e que cuidasse dele. Então, acredita-se, pelo que lemos no capítulo 2 de Filipenses, que essa pessoa que a si mesmo se deu e depois deu-se primeiramente a Deus e depois ao apóstolo Paulo, acredita-se tenha sido Epafrodito. Bem, qual o problema? O problema é que Roma, onde Paulo estava, por alguns caminhos, chegava a ficar a 2.000 quilômetros de distância. E então Epafrodito disse, eu vou dar a minha vida para o apóstolo para minimizar os problemas e o sofrimento do apóstolo Paulo. Eu vou dar a ele a minha pessoa, vou dar a ele a minha vida e eu vou para lá cuidar dele. 2.000 quilômetros aproximadamente. E ele para lá se dirigiu. Então eu quero perguntar a você, você tem amigos como Epafrodito? Como você escolhe os seus amigos? Os amigos de hoje querem aproveitar. Os amigos de hoje são seus amigos, às vezes interessados naquilo que você, porventura, possa oferecer a eles. Mas Epafrodito abriu mão da sua vida e deu-se a si mesmo, deu-se ao apóstolo Paulo, deu-se a Deus para minimizar os sofrimentos do apóstolo Paulo, do servo de Deus. Este era Epafrodito. Bem, deixe-me mudar a pergunta. Você é amigo assim das pessoas? Está pronto a fazer qualquer coisa para minimizar os sofrimentos das pessoas? Ter amigos assim, escolher assim os amigos, amigos verdadeiros, amigos que são mais chegados que um irmão. A Bíblia diz que em todo tempo ama o amigo, mas na angústia se faz um irmão. Então, você é amigo assim das pessoas? Entender isso e aplicar isso para a nossa vida é sabedoria vinda da palavra de Deus. É sabedoria para a vida. Que Deus nos abençoe para que escolhamos assim os nossos amigos e para que assim sejamos amigos do povo de Deus. Amém.